Todos nós estamos entre o querer e o fazer. Todos os dias nós estamos entre essas duas coisas. E quantos de vocês que nos assistem, infelizmente, por não fazer o que você tinha que fazer, o problema se agravou e você acabou até gerando um outro problema no seu casamento, na sua vida profissional, na sua saúde, na sua vida espiritual. Nós estamos aqui para lhe ajudar a fazer o que você tem que fazer, que é usar o poder que está ao seu alcance, o poder da fé. A exemplo dos casos verídicos que exibiremos no nosso programa de hoje. Quero deixar à sua inteira disposição o número do programa Não Desista, para que você possa ligar e desabafar com um dos nossos pastores. Inclusive, eu penso que o pastor Caio já está na nossa central com os nossos pastores preparados para receber a sua ligação. Caio, seja bem-vindo ao programa Não Desista. Muito obrigado, Bispo Júlio. É isso mesmo. Estamos preparados e prontos para atender essa pessoa e dar a ela uma direção de como vencer os seus problemas. O nosso telefone é o 0 operadora 11 5644 5210. Vocês estão aí em número de quantos, ô pastor Caio? São 9 pastores, Bispo, junto comigo 10. Muito bem, você pode ligar então agora para o programa Não Desista. Não esqueça de preparar o seu copo com água para o momento da oração. Nós vamos interceder por você e pelos seus, e especialmente por aqueles que estarão incluídos no nosso livro de oração. Eu cheguei aqui com a vida inteiramente destruída. Financeiro, espiritual, sentimental, tudo no fundo do poço. Exemplifica um pouquinho mais para a gente entender realmente como é que era o seu sofrimento. Foi a última porta para mim. Eu cheguei com o meu apartamento já indo a leilão, carro com busca e apreensão, no trabalho nada dava certo e separando do meu marido. Se curvando literalmente, já não tem como resolver, era assim que você pensava? Exatamente, me curvando e me entregando, não tinha mais jeito. Estava ali no fundo do poço, não tinha mais saída. E aí vindo, né, eu deixei de me curvar, venci o preconceito, cheguei aqui na Universal, me entreguei. E nessa noite dos vencedores, como a de quarta, foi o ponto de partida. Foi a reunião que eu tive que aprender realmente a vir, a não me curvar mais para os problemas, a me entregar no altar, realmente de fé em fé, obedecendo. Quanto tempo na fé? 1 ano e meio. E hoje como é que é a sua vida? Olha, totalmente restaurado. O que eu não acreditava, hoje assim, o impossível aconteceu na nossa vida, graças a Deus. A gente conseguiu pagar todas as dívidas, que eram impossíveis antes, né? Que a gente se curvava o tempo inteiro para elas, entrava em depressão, não tinha jeito, né? A gente não via saída. E chegando na quarta-feira, a gente foi obedecendo e Deus foi abrindo as portas. Né, eu consegui subir de cargo na empresa, meu marido pegou também um emprego melhor e a gente pagou tudo. Hoje está tudo pago, apartamento, carro, escola das nossas filhas, está tudo em dia, graças a Deus. E o interior restaurado? Totalmente restaurado. Uma das 7 mil pessoas que não se curvam diante do problema? Com certeza, e sempre crescendo. Entre o querer e o fazer, a Eide sempre ficava no querer. Ela não fazia o que ela tinha que fazer. Por quê? Porque ela estava fraca. Quando você está fraco no seu espírito, então, por mais inteligente, por mais religioso, por mais caridade que você faça, por mais que você crê em Deus, se você não faz o que você tem que fazer, que é se revoltar contra o mal que está impedindo você de ser quem você tem que ser e fazer o que você tem que fazer, você acaba sendo um derrotado. Ela foi fracassada na vida familiar, na vida conjugal, na vida econômica, porque a sua vida espiritual estava debilitada. Mas ela reagiu e ela passou a fazer aquilo que ela não sentia nem vontade, que era buscar a Deus, que era crer em Deus de forma bíblica. E a sua situação mudou. E é isso que você tem que fazer, seguir esses bons exemplos, para que você também se torne um vencedor. Quarta-feira é o dia em que você vai parar de apenas desejar, de querer, e você vai começar a fazer o que você tem que fazer para se tornar um vencedor de verdade. A minha mãe era alcoólatra e o meu pai também. Então, devido a isso, tinha muitas brigas dentro de casa e nós passávamos muito necessidades também. Ao lado da minha casa tinha uma criança que frequentava o Cenáculo do Espírito Santo, onde tem um trabalho com as crianças.
E essa criança fez o convite para minha mãe. Disse que se ela fosse lá, iria mudar, iria ser transformado. A vida dela ia ser diferente. Foi aí que a gente decidiu ir. Ela me levou junto com ela e eu gostei, fiquei e a nossa vida foi transformando. A minha mãe parou de beber, de fumar, o meu pai também começou a ir e tudo foi sendo transformado, mudado. Só que por influência dos amigos de escola, das minhas colegas, que tinham seus namorados, que viviam uma vida diferente da minha, eu comecei a faltar em algumas reuniões e quando eu vi, eu já estava fora do cenáculo. Nesse período, que antes eu não conhecia, fui para festas, fui para baladas, eu bebia muito nessas festas que às vezes eu tinha que sair, os meus amigos me carregavam para o hospital porque eu passava muito mal e tudo sem a minha mãe saber. Namorei vários rapazes e um desses rapazes nós namoramos pouco tempo e decidimos ir morar junto. E esse rapaz, ele dizia de uma denominação, mas frequentava outras. E eu acabei indo com ele em uma dessas denominações, onde eu vi que era completamente diferente do que até então eu tinha aprendido no cenáculo do Espírito Santo. E foi um namoro conturbado, uma vida conturbada, com muitos problemas, porque ele bebia muito e em uma dessas brigas ele me agrediu, ele tentou me estrangular, e teve que um irmão dele entrar para separar a briga. As minhas noites, quando eu ia dormir, todas as noites eu lembrava do cenáculo do Espírito Santo, do que eu aprendia lá, da fé que me passavam, dos amigos que eu tinha deixado lá e que a vida dos meus pais tinha havido transformado ali dentro, porque eu estava vivendo o que os meus pais viviam antes de chegar ao cenáculo. Então, em uma dessas noites, eu pedi para Deus que Ele se lembrasse de mim e que me ajudasse a voltar. Na semana seguinte, bateram na porta da minha casa e eram as pessoas que um dia eu convivi com elas no cenáculo do Espírito Santo. Então elas se lembraram de mim, me fizeram um convite para voltar e eu aceitei o convite e voltei naquela mesma semana. Foi algo natural e hoje eu tenho paz, sou feliz. Não sou mais aquela pessoa triste, angustiada. Hoje eu tenho um ótimo relacionamento com os meus pais. Sou feliz. Eu sei que tem pessoas hoje que passam pela mesma situação que eu passei, né? Que sofreram num relacionamento que foi desnecessário, que se eu tivesse permanecido, tivesse buscado, às vezes até ajuda ali mesmo dentro, ter conversado com alguém, talvez eu não tivesse passado por tudo que eu passei, mas eu tive uma chance. Eu voltei para o cenáculo do Espírito Santo e hoje eu sou verdadeiramente feliz. Que vergonha, hein, Roseli? Você estava indo tão bem na sua fé, na sua caminhada com o Deus vivo, mas você, infelizmente, como muitos telespectadores que nos assistem, deixou com que os sentimentos, as amizades, as circunstâncias lhe influenciassem e você se afastou. Se afastou da casa de Deus, consequentemente, do próprio Deus. Alguém dirá, mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É verdade, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas para você desenvolver a sua fé, para você ser uma pessoa forte e se tornar um vencedor, você tem que buscá-lo de forma bíblica, de forma coletiva, de forma pessoal, de forma prática, de forma inteligente. E a Roseli acabou se envolvendo com esse relacionamento onde foi maltratada,
passou a ter vícios, foi abusada sexualmente, foi agredida fisicamente, uma miséria, uma vergonha, mas ela reagiu. Ela entendeu, eu não posso só querer, eu tenho que fazer. Eu quero Deus, mas eu não estou buscando a Deus. Mas agora eu vou parar de querer e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E colocou de lado as amizades, colocou de lado esse relacionamento e priorizou o seu relacionamento com Deus. O que aconteceu? Hoje, uma vencedora. Volte, você que se afastou, você esteve aqui na Catedral da Fé, na Zona Sul de São Paulo, há anos atrás. Inclusive, você até chegou a se batizar, você adquiriu uma Bíblia, mas você não está praticando a palavra de Deus. A velha vida que um dia foi sepultada, ela ressuscitou. Reaja, meu amigo. Amanhã, aqui na Catedral da Fé, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, quando estaremos juntos com todos vocês. Nós vamos agora à central do nosso programa Não Desista, falar mais uma vez com o auxiliar Caio, que já tem ali em mãos nomes de pessoas que ligaram para o nosso programa, desabafaram, já foram devidamente orientadas e elas agora estão decididas a parar de querer para começar a fazer o que tem que ser feito. Exatamente, bispo. Todas essas pessoas foram orientadas a fazer do jeito certo, a tomar a atitude correta para vencer na vida. Inclusive, a senhora Lúcia Maria de Campo Limpo, ela ligou pedindo oração porque foi traída e hoje está em depressão. O senhor Cícero de Guarulhos, ele ligou porque sofre com depressão e por conta do desemprego já pensou em se matar. A senhora Paula Moreira, de Embu das Artes, pediu oração pela saúde, porque os médicos a desenganaram. E ela relatou que o desejo dela é o suicídio. Todas essas pessoas que ligaram, inclusive a senhora Paula, foram orientadas a vencer o problema e não desistir diante deles. O número pelo qual você pode nos contatar é o 0 Operadora 11 5644 5210. Muito bem, já voltamos então com todos vocês. Qual a explicação para os sofrimentos humanos? Simplesmente a falta da presença do Criador. Eu não tinha assim uma intimidade com Deus, né? Apesar de eu vir de outra denominação religiosa, às vezes eu não tinha aquela intimidade, jejuava, não lia muito a Bíblia. Eu tinha depressão, eu era viciada, tinha alguns vícios, né? Não gostava de sair de casa. Fui uma pessoa muito infeliz, eu tinha muita mágoa, muito ódio. Na verdade, eu era escrava da mágoa e do ódio. E conhecendo mais a Deus, fonte inesgotável de força, é possível vencer seus maiores medos e sofrimentos. Depois do divórcio, eu percebi que eu estava sozinha, que eu não tinha uma intimidade com Deus o suficiente para enfrentar aquele problema. Então foi aonde eu acabei entrando assim numa certa depressão. Fiquei muito desesperada com aquela situação toda e achava que eu não ia sair daquele fundo de poço, né? Foi aqui que eu encontrei a fé que eu procurava, a intimidade com Deus que eu procurava, eu encontrei aqui. Agora eu estou conseguindo trabalhar, consegui colocar minha vida em ordem, estou fazendo cursos, estou morando na minha casa normal, tranquila, não tenho mais problemas assim de ficar sozinha, consigo executar minhas tarefas todas. E uma convicção bem forte que Deus está agindo na minha vida. Então eu sou uma das 7.000 pessoas que não se curvou ao meu problema. Ao problema que eu tinha, eu não me curvei. Os meus vícios era mais cigarro, era cerveja, né? Era barzinho, passar noites fora. E por causa desse problema, eu não dava certo com a minha família. Eu era uma pessoa assim, né? Só de olharem para mim, já ficavam com medo, que eu era uma pessoa muito brava, né, que eu era uma pessoa muito nervosa. A minha mãe mesmo, ela tinha medo de mim. Ela chegava e perguntava: filha, o que eu fiz para você? Eu conheci a Noite dos Vencedores, foi aonde a minha vida mudou, né? A minha mãe viu isso em mim, porque eu comecei a tratar ela bem. Os meus amigos, os meus irmãos, viu que alguma coisa tinha mudado em mim. Não me curvei para esse problema. Esse problema eu vi que ele era maior, era o meu Deus, né, do que esse problema. O meu pai era um alcoólatra, minha mãe se curvava perante ele e a gente sofria muito e ele judiava, e depois veio futuramente isso veio carretando para minha vida pessoal, para minha vida, para o meu casamento. Para as minhas relações que eu tinha, foram todas derrotadas, porque eu comecei a levar aquele ranço que tinha na minha família para os meus casamentos.
Eu estava me curvando para isso. Eu me curvava mesmo, eu era escrava disso, entendeu? E eu batia nos meus maridos, eu ia para cima, eu me lembrava do que meu pai fazia com a gente. Então, esse sentimento, meu coração ele pesava de tanto sentimento ruim. Foi aí que eu conheci a Noite dos Vencedores, foi aí que eu comecei a vir, praticar o que se dizia na reunião, o que o homem de Deus falava, e hoje em dia a minha vida realmente teve é diferente. Hoje eu tenho um casamento, hoje eu tenho um sobrenome. Hoje eu tenho um sobrenome. Hoje aquele ranço do passado, aquela coisa ruim não tenho mais. Eu não me curvo mais perante nada. Só perante ao Senhor Jesus. Perante nada mais. Apareceu uma situação para me sair da minha fé, né? Pessoas, na verdade, assim, usados no caminho. Ai, sabe, não vai naquela igreja, você está indo naquela igreja, você ficou boba, você fizeram lavar cerebral em você. Sabe, para dar aquele desânimo na gente. Mas dali, eu já estava alicerçada na rocha, já estava alicerçada, então não tinha mais como. Mas diversas situações, e aparece até hoje, na verdade. Mas não me curvo mais, porque eu dou ouvido ao Espírito Santo, o que Deus me deu. Toda quarta, a Noite dos Vencedores, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Pare de querer e comece a fazer o que você tem que fazer, porque Deus só está esperando você iniciar a sua parte para Ele, então, também iniciar a dele. Com a minha Bíblia em mãos, afirma o texto sagrado, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É isso que Deus quer fazer com você. Amanhã, quarta-feira, Deus quer que este decreto se torne uma realidade, que você deixe de ser esta criatura problemática, esta criatura, sabe, inconstante, indefinido, medroso, acomodado, problemática. Desculpe falar assim. Há muitas pessoas que nos assistem agora, conhecedoras da palavra de Deus, se intitulam filhos de Deus, mas a vida é de uma criatura escravizada por traumas complexos, vícios, manias, doenças, miséria, traumas. Reaja, meu amigo. Amanhã, quarta-feira, no Templo de Salomão, decida-se a fazer o que você tem que fazer para você sair do estado de criatura e se tornar um filho de Deus. Aqui, na Catedral da Fé, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800. São mais de 7.000 pessoas que às quartas-feiras passam aqui pela nossa catedral buscando o batismo com o Espírito Santo, o relacionamento com Deus. E no Templo de Salomão são mais de 10.000 pessoas às 20 horas com o Bispo Macedo e os demais bispos. Como saber se você está sendo vítima de um ritual? Perceber objetos estranhos. A vida muda de uma hora para outra. Discussões. Vícios. Brigas constantes. Vazio. Doenças incuráveis. Pesadelos. Vultos. Vozes. Perturbações constantes. Desejo de suicídio. Sintomas que caracterizam que sua vida está sendo dominada pelo mal. Você já passou ou está passando por isso? Não fique com medo. Você não está só. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Não é por acaso que você se identificou com estes sinais que caracterizam que há uma ação de um encosto
na sua vida, na sua saúde, na sua família, na sua vida econômica, no seu casamento. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Inclusive, nós temos a central com o Caio e demais pastores para lhe orientar, para lhe ouvir. Eles não vão falar o que você quer ouvir, eles vão falar o que você precisa ouvir, porque você tem que reagir a um problema de ordem espiritual na vida de milhares de pessoas que nos assistem, Caio, e que precisam de libertação. Por isso, vocês estão aí neste plantão. A exemplo da senhora Isaura, que ligou de Cidade Ademar, pedindo oração pela filha que está internada. A senhora Juliana Dias, que ligou de Mauá, que sofre com problemas na visão. E a senhora Eliana, que ligou de Santana, diz que sofre com insônia e não tem um diagnóstico, não sabe o motivo. Saiba, senhora Eliana, senhora Juliana, desistir não é a saída para vencer o teu problema. E isso você vai receber, essa direção você vai receber ligando para cá. O nosso telefone é o 0 operadora 11 5644 5210. Eu estava falando no início do programa, Caio, que há muitas pessoas que estão divididas entre o querer e o fazer. Você, telespectador, tem que reagir. Pare de querer uma vida livre, feliz, bem-sucedida, sem fazer o que você tem que fazer, que é buscar a sua libertação. Sexta-feira, a exemplo do Roberto, que foi vítima de um ritual, olha só as consequências. Começamos a montar uma grande equipe. Ele chegou a afirmar que eu não fazia, esse era o meu último show. E foi realmente o meu último show. Quando fui ver realmente quem eu já era, já não tinha mais identidade. Meu nome é Roberto e eu fui vítima de um ritual. Aos meus 20 anos, encontrei uma banda de música. Começamos a montar uma grande equipe. A banda foi chegando num certo ponto, tendo fama, fazia os ensaios, fazia coreografias, buscava mais informações sobre música da Bahia, certo outro tipo de música, para que a gente pudesse fazer o melhor em um show, em casas noturnas, em estádios. E o grupo começou a crescer, muito forte, em São Paulo. E tudo isso trouxe muitas brigas em relação ao grupo, devido de disputa de lugares. Tanto eu tinha a inveja dele, como ele tinha a inveja sobre mim. No quê? Porque eu tinha o microfone, eu destacava no meio das mulheres. Ele achava que porque ele era em segundo planos e queria tomar o meu lugar. E a gente tinha essa rivalidade dentro do grupo. E ele, no caso, fazendo um forte ritual para mim, acabou me atingindo em certas áreas. E num certo show, eu estava fazendo esse show, ele chegou a afirmar que eu não fazia, esse era o meu último show. E foi realmente o meu último show. Passando esses tempos, eu comecei a trabalhar numa área diferenciada da dança. Eu chegava a ser o melhor funcionário em 15 dias. Só que dentro de mim não havia mais nada. Eu começava a beber muito. E, em certa forma, da bebida acabou me atingindo na minha vida no meu primeiro casamento. Porque eu achava que eu deveria ficar dias e dias fora de casa, bebendo em porta de bar. Eu fazia aposta em mesa de bilhar e eu virava às noites. Quando eu chegava em casa, a minha esposa acabava brigando. E nessas idas e vindas, a droga começou a me chegar. Me apresentaram a cocaína, falando que eu podia ficar de pé. Eu poderia beber a noite inteira e ficar de pé. E eu acabei optando conhecer a cocaína. Quando fui ver realmente quem eu já era, já não tinha mais identidade. Eu perdi um casamento e continuei a minha vida, só que no fracasso ainda. Eu trabalhava, mas dava errado. Eu tinha dinheiro e não tinha. Eu chegava numa pessoa, as pessoas tinham, não sei se era nojo, era raiva de mim. As pessoas não me viam mais como um ser humano. A minha chegada aqui nesse lugar foi através de uma ponte, quando eu ia me jogar de cima dela. Que eu achava que eu acabando com meus problemas, eu podia dar um sossego na minha alma. Mas um certo telefone, um trabalho daqui de evangelização, foi que me fez estar hoje aqui de pé. Eu cheguei aqui derrotado,
na miséria mesmo, com casamento, minha esposa já para me deixar novamente. E eu lembro como eu falei hoje para ela hoje, se tu crer que seja um fio de cabelo teu, que eu vou mudar essa situação. E eu consegui mudar. Fiz o tratamento da libertação. Uma grande coisa que até hoje eu falo, que eu via todas as pessoas falando, sempre alegre na igreja. Muito feliz. Eu, o que você tem? Elas me falavam que era o Espírito Santo. Eu precisava conhecer esse Espírito Santo. E hoje eu sou batizado com ele. Hoje eu sou um novo homem. Um homem íntegro. Hoje, aquele Roberto, que lá do fundo chegou na miséria, hoje eu sou um novo homem, um novo pai, um novo esposo. Hoje eu luto até o fim por uma alma para buscar. E hoje o que eu posso falar é que obrigado a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Uma pessoa vítima do mal, a exemplo do caso verídico do Roberto, fica com a cabeça assim, ó, como esse travesseiro. Como é que a pessoa consegue descansar, trabalhar, cuidar da família desse jeito? É praticamente impossível. É ou não é verdade? Mas o Roberto se libertou. E é isso que vai acontecer com você sexta-feira. Aqui na Catedral da Fé, você vai trazer a fronha do travesseiro do seu esposo, do seu filho, do seu irmão. Nós vamos introduzir a promessa de Deus, porque este elemento divisor que está separando o casal, separando você da sua família, separando você dos seus entes queridos, seja o vício, a exemplo do Roberto. Havia um espírito, um encosto que fazia com que ele sofresse com aqueles vícios e houve a separação, a destruição na família e, consequentemente, no casamento e depois na vida econômica. Meu amigo, você tem que se libertar. Sexta-feira é o dia. Aproveite a oportunidade que Deus lhe está dando. Inclusive, agora é momento de oração. Nós vamos falar com Deus. Eu já tenho o meu copo com água em mãos. O Caio já está preparado lá com os demais pastores na nossa central para também nos ajudar a interceder por você e pelos seus. Vamos falar com Deus. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o Deus vivo, ouça minha voz, pois nós, teus servos do programa Não Desista, intercedemos por todos aqueles que estão entre o querer e o fazer. Sabem o que tem que fazer, mas infelizmente não fazem, porque não tem ânimo, não tem força, não tem disposição, não tem coragem. Mas agora, através desta oração, o Senhor vai remover a perturbação, a dor, o Senhor vai remover o medo, a ansiedade, e este telespectador vai ter a força, a disposição e a coragem para te buscar, começando, meu Deus, nesta quarta-feira, participando da Noite dos Vencedores. Se você sente uma dor, um mal-estar, coloque a mão sobre o tumor, coloque a mão sobre a dor, sobre a infecção, e este mal agora é queimado, queimado. A minha mão agora representa a mão de Deus, que vai agora ao encontro desse mal-estar, dessa dor, essa perturbação, pensamentos de suicídio, homicídio, traição. Saia deste corpo. Eu te repreendo, mal, e te ordeno, saia agora. Respire fundo, amigo, amigo. Levante o copo com água o mais alto que você puder, pois eu o declaro consagrado em nome de Jesus, o Deus vivo. Receba um sinal de Deus. Beba, participemos juntos. Receba a força de Deus para buscá-lo, para a partir de hoje fazer o que você tem que fazer. Goste, sinta vontade ou não, diga, eu vou fazer o que é certo, eu vou buscar a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Abre os seus olhos, agora você tem a força de Deus para buscá-lo e amanhã se tornar um vencedor. Não desista, Deus está contigo e eu também.